Olá, seja bem-vindo para mais este vídeo e hoje vou falar um pouco sobre a minha pessoa mesmo. Não falando, lógico, das partes negativas, mas sim das partes que acho interessante a minha trajetória pela Torre de Vigia. Como a gente conhece, aí tem muitos canais, né? Tem pessoas que falam da maneira errada sobre o Testemunho de Jeová. Então tem aqueles que hoje não são mais Testemunho de Jeová. Por quê? É lógico, alguns, cada motivo, cada um tem o seu motivo, vamos assim dizer. Mas alguns foi por imaturidade mesmo, tanto mental, ou mesmo emocional, né, falta de conhecimento e assim por diante. Outros ainda saíram, por quê? Porque achavam que lá estavam sendo impedidos de viver a vida com mais liberdade, né? Que consideram que acham que a liberdade é ir para as baladas, né? Beber até não querer mais. Então são coisas que, infelizmente, principalmente os jovens, caem nesta armadilha, por causa das más companhias, muitas vezes. Mas o meu caso não tem nada a ver com isso. Por quê? Eu já contei em um outro vídeo, que desde meus 14 anos eu já era voltado para assuntos religiosos. Já comecei a conhecer sobre a Bíblia e assim por diante. Falando sobre isto, eu, quando ouvi pela primeira vez sobre a Bíblia, e aí com 14 anos já estava trabalhando, uma das coisas que eu fiz foi comprar uma Bíblia. Naquele tempo não existiam Bíblias evangélicas como existe agora, onde as pessoas até recebem de presente ou são doadas. Não. Eu me lembro muito bem que eu fui numa livraria e comprei esta que agora já é uma Bíblia bem suada, né? Já está. Aí perguntei que tradução é esta. Essa é uma Bíblia católica, né? E é a tradução Padre Matos Soares. Talvez se procurarem por aí vão achar alguma referência sobre ela. Então essa Bíblia foi a minha primeira Bíblia que eu usei até desde 1964 até 1968, quando aí surgiu a tradução do Novo Mundo em português. Mas aí talvez queiram saber mais ainda. Lógico, não vou contar tudo porque senão o vídeo ficaria muito tempo mesmo, seria horas e horas. Mas para resumir, eu comecei em 1965, onde eu fui assistir à comemoração e depois continuei. Batizei em 1967, continuei, tal, e assim por diante. Como eu morava em uma cidade do extremo oeste de São Paulo, do estado de São Paulo, chamada Adamantina, logo eu fui para São Paulo. Eu completei meus 20 anos, fui para São Paulo e lá, continuando como um publicador zeloso, né? Que isso era importante para quem era jovem. Logo me designaram a um cargo na conversão. Naquele tempo, os cargos eram assim. Existia o superintendente, aliás, não existia superintendente, existia o servo de congregação, o servo ajudante e o servo de serviço. É mais ou menos assim. Depois tinha os servos ministeriais ou ajudantes. Então eu era um daqueles.
Mas o que aconteceu? Eu estava, naquele período, dentro da torre de vigia, e lógico que foi quando entrou o arranjo de anciãos. E com o arranjo de anciãos, é lógico que eu, apesar da idade, tinha 24 anos, mas já fui designado, né? Mas logo quando eu saí do interior para São Paulo, fui morar na cidade de Mauá. Isso, Mauá naquele tempo tinha 5 congregações. Quais eram? Era a Central, Jardim Zaira, Itapeva, Parque das Nações, ou melhor, Parque das Américas e Jardim Mauá. Essas 5 existiam. Hoje tem, nem sei mais quanto, perdi a conta. Bem, mas o que a gente fazia lá? Naquela ocasião, então passei a ser um dos anciãos. Éramos em 4 anciãos da congregação. Aí, naquela ocasião, logo depois, lógico que em 1974, eu logo recebi um convite para fazer o quê? Algo que eu não sei se ainda existem pessoas vivas que chegaram a fazer o curso de ancião lá em Betel. E eu fui convidado a ficar lá por 15 dias. Para mim não era problema, porque eu morava em Mauá, então eu ia, pousava lá, pousava na sede, e no final de semana, ou seja, era só um final de semana, eu ia para casa e voltava logo no domingo. Bom, aí talvez pergunta aí, como que era lá em Betel? Pelo menos eu tive, vamos dizer assim, o privilégio, diz assim no geral, o privilégio de frequentar esse curso de anciãos, que era chamado também de Escola do Ministério do Reino. Aí é muito bom, por sinal. A gente que era eu, no meu caso, era um dos que mais perguntava. Então eu sempre fui assim. Queria saber. E talvez pergunte o que é que tinha de interessante e novidade. Bom, é bom a gente saber disso, porque quando fala organização, eu notei realmente que, principalmente em Betel, que aí já era em São Paulo, antes o Betel era no Rio de Janeiro. Se olhar nas publicações aí, vai ver que era lá na rua Licínio Cardoso, se não me engano. E depois mudou para São Paulo. E a construção desse Betel começou nos anos 1966 em diante, por aí. E terminou, então com 74 já está terminado. Então fomos lá, um lugar muito bonito, né? Arejado, tudo, quarto limpinho, bem arrumado. E eu fiquei assim, para mim foi uma novidade ver a organização que tinha lá. Cada um tinha a sua função, que não podiam passar na frente do outro. Inclusive lá, só para ter uma ideia, às 6h30, lógico, da manhã, tocava a sirene. Então todos levantavam, né, aprontavam, porque deveriam estar já dentro do refeitório às 7 horas, porque ali começava a consideração do texto diário. Olha só. E é uma coisa assim, né? Tem uma certa organização, cada dia uma mesa comentava o texto diário, e achei. Porque naquele tempo existia uma certa, vamos dizer, abundância material. Imaginem, as pessoas ficavam lá 15 dias, cada classe em torno de 20 pessoas, né? Comendo, bebendo, dormindo, né? Gastando energia de Betel, e não se pedia muito donativo como agora. Porque tempo falava-se contribuição, certo? Bom,
Então eu fiquei conhecendo Betel, conheci várias pessoas, inclusive alguns que estavam chegando dos Estados Unidos, de outros países, que falavam meio enrolado. É interessante saber disso, né? Mas aí acabou os 15 dias, cada um para sua casa. Nós tínhamos um compêndio, só que usava só lá na aula. Não, quando ia para casa, não levava, porque não podia copiar à mão alguma coisa, mas tirar fotocópia, né, não era permitido. Bom, aí acabou o curso, cada um para sua casa, e realmente teve assim, muitas coisas que eu, pessoalmente, eu achei interessantes, né? Apesar de tudo, mas foi realmente vamos dizer, uma bagagem a mais na minha vida. Depois, isso se deu, sabe quando? Justo na época em que o Brasil estava disputando a Copa do Mundo, que é de quem já estava vivo em 1974, lembra que a Holanda derrotou o Brasil, né, na semifinal, mais ou menos por aí. Bom, mas aí naquela ocasião, esperando 75, lógico, mas as pessoas falavam de maneira mais discretamente e tal, mas, né, tanto que aí começou a construção do primeiro salão de assembleias no Brasil, que foi lá na cidade, ou fora da cidade, né, mas no município de Ribeirão Pires, lá na Grande São Paulo. E aí eu também participei um pouco lá da construção. Foi o primeiro salão, que antes era só salão para assembleia de circuito. Depois ampliaram, hoje se faz assembleias de distrito ou assembleia maiores. Apesar de que depois, passado alguns anos, muitos depois, né, aí fizeram em Mairiporã e também em Vargem Grande Paulista, outro salão na Vargem Grande Paulista já é fora da Grande São Paulo. Mas tinha esses dois grandes salões, lá onde até teve aquele show de pagode. Bom, talvez depois disso, é lógico que eu tive que mudar para o interior. Eu mudei e até hoje estou residindo no interior de São Paulo. Já falei em outro vídeo, sou de Porto Ferreira, né? E aqui realmente tem várias congregações, onde eu fiquei como ancião algum tempo, depois, né? Aí as coisas vão se encaixando na cabeça da gente. E conforme eu gosto de mencionar, não é porque as pessoas veem a gente, pensam, mas talvez ele não aprendeu o necessário para... Não. Porque olha uma curiosidade. Quando eu estava fazendo curso lá em Betel, talvez pergunte, e quem é que instruía vocês? Se vocês têm aí este livro, O Reino de Deus Já Governa, é um livro que foi lançado em 2015. Eu já não estava mais dentro da organização. Mas foi um livro que reuniu pessoas, ou seja, pessoas do Testemunho de Jeová, aqueles mais da dianteira, aqueles mais, vamos dizer, garibados, né, para dar algum testemunho a respeito da obra em seus países e assim por diante. E para isso foi convidado o meu instrutor, que foi meu instrutor lá em 1974. E ele chama-se, né, Carlos Benedito Silva. E ele foi, aliás, quando se fala de Testemunho de Jeová, a gente não pode confundir tudo. Porque este
Carlos B. Silva, como era assim conhecido, tinha uma paciência, uma tolerância. Ele é uma pessoa realmente muito exemplar. Olha, não é porque foi meu instrutor, não. Tanto é que ele foi escolhido para representar o Brasil. E ele fala da obra no Brasil, que naquela ocasião estavam reunidos em 5.000 pessoas, que antigamente o Brasil tinha cerca de 5.000 pessoas, isso em 1952. Mas depois, lógico, quando eu comecei já tinha uns 10, 12 mil pessoas. Aí ele conta sobre como seria se um dia lotasse um estádio como o do Pacaembu. De fato, hoje se lota. Aí eu quando eu fui para São Paulo, frequentei algumas assembleias grandes, né? Assembleia de 5 dias, imagine só. Assembleia de 5 dias, então, imagina o esforço que a pessoa tinha que ter. Depois, por motivos, talvez de segurança, por motivos de até mesmo financeiro. Então hoje as assembleias são no máximo de 3 dias. E quase nem se tem mais. Antes ia pessoas, né, de Japão, Coreia, né, e outros países. A gente, embora não falava a língua deles, mas deu até para, né, deixar umas lembrancinhas aí. Não é que eu estou contando isso para, então você está arrependido de ter saído. Não, não é isso. Apenas estou relatando porque, às vezes, muitos pensam, mas ele é imaturo, ele não chegou nem a entender como é a organização por dentro para poder falar sobre ela. Não, não quero aqui me gabar, mas eu conheço muitas coisas que muitos anciãos atuais não conhecem. Então, nisso eu posso afirmar. Então, uma das coisas que eu queria deixar claro, justamente isso, espero que vocês continuem assistindo meus vídeos e assim vão poder entender mais pontos, porque, diferente de muitos que tem por aí, eu, apesar de ter sido ancião, não gosto ou não gostaria de ser considerado assim, porque títulos não quer dizer nada. Até vou falar sobre isso numa próxima ocasião. Então quero agradecer por sua atenção, espero que esteja preparado para o próximo vídeo e até lá, o meu muito obrigado.